Olá pessoal, como vocês estão? Na videoaula de hoje nós englobaremos o tema subdesenvolvimento, onde eu apresentarei as 7 principais características deste problema que assola grande parte da população mundial, concentrada principalmente nos países africanos. Bora pro vídeo! A primeira característica é a presença de um setor primário numeroso. Isso significa que grande parte dos trabalhadores de determinado país ou continente subdesenvolvido trabalha com as áreas de agricultura, pecuária ou extrativismo, mais concentradas na área de agropecuária, porque o extrativismo não é tão praticado quanto essa atividade. Mas ok, com isso nós podemos englobar 4 subcaracterísticas, que são baixa mecanização rural, baixa industrialização, grande parcela da economia organizada em forma de subsistência e grande parcela do PIB produzida através do setor primário, que engloba essas atividades que eu escrevi no cantinho aqui. Se você ainda não pegou papel e caneta, eu te convido a pegar agora, porque eu vou explicar algumas coisas bem importantes. Vamos começar explicando sobre a baixa mecanização rural. Os países subdesenvolvidos têm como grande característica a falta de renda, a falta de investimento em ciência, pesquisa, tecnologia, e com isso nós podemos concluir que a mecanização rural é muito baixa se comparada à mecanização dos países desenvolvidos. Na África, por exemplo, vocês vão ver que no decorrer dessa aula eu vou citar bastante o continente africano, porque todos os seus países são subdesenvolvidos, ok? Neste continente, a mecanização rural é extremamente baixa. Isso faz com que as pessoas se concentrem no campo, se concentrem nessas atividades do setor primário. Vamos ir um pouco para o lado dos países desenvolvidos. O que acontece? Há muitas décadas atrás, o setor primário nos países desenvolvidos também era muito cheio. O setor primário era muito numeroso, porque muitas pessoas se desenvolviam nessas áreas, ok? Nessas áreas aqui. Porém, com o desenvolvimento, com a pesquisa, com a tecnologia, as máquinas e a automação foram tomando lugar desses trabalhadores. Nos países desenvolvidos, então, quando o setor primário foi ocupado pelas máquinas e tecnologias, os trabalhadores migraram para o setor secundário, que é a área de industrialização. Já nos países subdesenvolvidos, como o êxodo rural é menor, como a urbanização é mais lenta e como não há renda suficiente para novas tecnologias e automações super caras para colocar no campo, a maior parcela dos trabalhadores se concentra nessas áreas e não tiveram ainda que recorrer ao setor secundário, que é o setor que engloba as indústrias, ok? Então, o setor primário é numeroso nos países subdesenvolvidos, enquanto o setor secundário e terciário são numerosos nos países desenvolvidos, justamente por essa questão de automação rural, mecanização rural e afins. A segunda característica dos países subdesenvolvidos é a economia de base rural, que nada mais é que grande parte da economia é gerada pela agropecuária, ok? Que se relaciona bastante com o que nós acabamos de ver, que é a questão do setor primário ser muito numeroso nestes países. Há muitas décadas, em todos os países, a economia de base rural vem caindo, porque a agropecuária já não é uma atividade tão praticada pelos trabalhadores de países desenvolvidos. Isso ocorre porque, nos países subdesenvolvidos, grande parcela da população trabalha com agropecuária, porque essas áreas de plantação e de pastagem ocupam grande espaço e também porque grande parcela do PIB é gerada através dessas atividades. Agora nós iremos falar sobre uma característica muito importante, que é o setor secundário crescente. Os países subdesenvolvidos não possuem capital suficiente para investirem no setor industrial, que é o setor secundário. Por isso, tem extrema dependência
em relação aos países desenvolvidos, que ajudam, entre aspas, estes países subdesenvolvidos por meio de transnacionais e controle e gerenciamento dessas indústrias. Por um lado, as transnacionais contribuem para que as pessoas na África, por exemplo, tenham maior acesso a produtos de qualidade, produtos que são produzidos em massa. Ok, você deve estar pensando, que ótimo, um país subdesenvolvido recebe constante ajuda de países desenvolvidos que transferem para esses países transnacionais, fortes indústrias, e isso ajuda bastante o povo, correto? Infelizmente, não. Pensa comigo, os países subdesenvolvidos não possuem capacidade, não possuem capital para investirem em indústrias. Você acha mesmo que eles têm condições ideais de pagar dívidas, suprir royalties e meio que pagar essa ajuda aos países desenvolvidos? Claramente não. Isso só gerou uma série de consequências ruins para os países subdesenvolvidos. Claro, sempre tem pontos positivos, mas os pontos negativos se destacaram porque é muito ruim para uma nação ser totalmente dependente do investimento de outra, porque pode ter certeza, isso no futuro é cobrado com muito peso. Principalmente as potências mundiais que acabam explorando a África muitas vezes devido à condição precária do continente. Ok, apesar de todos estes pontos negativos, pelo menos os países subdesenvolvidos foram industrializados. E isso se deu principalmente à conjugação de dois fatores importantíssimos, anota isso aí. Vinda de transnacionais por meio de países desenvolvidos, que foi o que eu acabei de explicar, e também a formação de estados fortíssimos para gerenciar essas indústrias. O próximo aspecto que nós iremos analisar é a queda do crescimento vegetativo. Uma coisa precisa ficar muito clara em relação a esse tema. Não é somente nos países subdesenvolvidos que há essa queda do crescimento vegetativo. É como eu expliquei nos tópicos anteriores. Nos países desenvolvidos, estes aspectos costumam ser mais acelerados e nos países subdesenvolvidos costumam ser mais lentos, de difícil penetração nestes países. Nós precisamos estabelecer aqui uma relação importantíssima, inclusive, se você tiver com papel e caneta, que eu te aconselhei, acho que é muito importante, anota aí. Quanto maior o desenvolvimento de um país, maior será a queda do crescimento vegetativo. Ou seja, são dados proporcionais. Vamos pegar um exemplo fácil aqui para a gente analisar. Vamos pegar os Estados Unidos e Moçambique, por exemplo. Qual você acha que tem um crescimento vegetativo elevado em relação ao outro? Os Estados Unidos, porque Moçambique, sendo um país africano, possui uma queda mais lenta, mais devagar, enquanto nos países desenvolvidos essa queda é bastante acelerada e isso inclusive é um fator preocupante. Se vocês quiserem, eu posso explicar em outra videoaula sobre os aspectos positivos e negativos do crescimento vegetativo. Se for abaixo de zero, o crescimento vegetativo é negativo. Se for acima de zero, é positivo e se for zero, é neutro. Como as pessoas calculam este crescimento vegetativo? O correto para que os países mantenham a ordem, mantenham uma população apta a trabalhar e possa arcar com os gastos da aposentadoria, por exemplo, é a taxa de reposição, que são 2 filhos por casal, ok? Porque aí, quando os pais morrerem, um fica no lugar da mãe, um fica no lugar do pai para ocupar o mercado de trabalho e tal. Mas não vamos entrar nesse mérito. Isso é o que seria recomendado para que os países não diminuam sua economia, não aumentem drasticamente, mas para que se mantenha neutro, sabe? A taxa de reposição é um ótimo aspecto na hora de analisar o crescimento vegetativo. O que nós podemos concluir sobre exclusivamente os países subdesenvolvidos é que uma elevada taxa de crescimento vegetativo pode sim agravar o subdesenvolvimento de determinados países,
mas não é a causa, ok? Está muito longe de ser o principal gerador de subdesenvolvimento, até porque nós temos que olhar vários fatores para concluir que um país é emergente, desenvolvido ou subdesenvolvido. Próxima característica: problemas decorrentes da urbanização acelerada. Como nós podemos ver, a urbanização é acelerada nos países desenvolvidos e mais lenta nos países subdesenvolvidos, por todos os fatores que nós já explicamos aqui. Mas, atualmente, este crescimento não vem acontecendo de forma gradual. Nos países subdesenvolvidos, essa pequena aceleração se deve a dois principais fatores: manutenção do crescimento vegetativo, ou seja, apesar de uma diminuição da taxa de natalidade, as mulheres africanas, por exemplo, têm muito mais filhos do que as mulheres dos Estados Unidos, da Singapura, por exemplo. Então é isso que nós precisamos analisar. Além dessa manutenção, que seria a constância da taxa de natalidade elevada nos países subdesenvolvidos, nós temos também o êxodo rural, que vem aumentando. Aqui eu quero analisar um aspecto mais amplo, englobando os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Como visto nos tópicos 1 e 2, podemos perceber claramente que nos países subdesenvolvidos, grande parcela da população ainda concentra-se em atividades e em moradias na zona rural, no campo. Nos países desenvolvidos, devido à automação do campo, devido à mecanização rural, os trabalhadores precisaram ir para as cidades em busca de novos empregos, em busca de uma melhora da condição de vida. Como nos países desenvolvidos, a urbanização foi mais acelerada, com uma intensidade mais forte, e os trabalhadores rurais foram substituídos pelas máquinas, eles tiveram que buscar o setor secundário, que é o setor industrial. E as indústrias concentram-se principalmente em cidades. Então, esse êxodo rural é causado principalmente pela mecanização rural. O que podemos concluir com isso? A urbanização nos países subdesenvolvidos é acelerada, mas a dos países desenvolvidos é muito maior, devido principalmente a essa queda da taxa de natalidade, a queda do número de filhos por mulher e também devido à mecanização rural, que obrigou os trabalhadores a serem transferidos para o setor secundário e setor terciário, coisa que está começando a acontecer nos países subdesenvolvidos. Pensando por outro lado e analisando outro aspecto sobre a questão de urbanização, se nos países desenvolvidos já é complicado passar pela urbanização, pelo êxodo rural, imagine só nos países subdesenvolvidos, onde as condições são precárias tanto na zona rural quanto nas cidades, mas até os trabalhadores se transferirem para as cidades com suas famílias, que são numerosas em sua grande parte, esse trabalho é muito maior e as consequências são muito maiores também, como, por exemplo, a criação de cortiços, favelas, o que a gente vê raras vezes em países desenvolvidos vem à tona quando os países subdesenvolvidos passam pelos mesmos processos, como, por exemplo, o processo da urbanização. Analisando num contexto geral, principalmente nos países subdesenvolvidos, a urbanização acelerada gera graves problemas sociais e econômicos. A característica mais triste de todas essas apresentadas aqui, com certeza, é a fome. De acordo com muitos pesquisadores, a fome é a mais grave e mais direta indicação de subdesenvolvimento. Nos países subdesenvolvidos, a fome pode ser apresentada por meio de duas formas, por meio de fome aguda e fome crônica. A fome aguda leva à morte por inanição, ou seja, as pessoas não consomem a quantidade necessária de calorias durante o dia. A segunda forma é a fome crônica, que consiste basicamente em uma alimentação pouquíssimo variada. A maioria dessas consequências da segunda forma pela qual a fome se apresenta nos países subdesenvolvidos é geralmente apresentada explicitamente ao final da infância. E isso, gente, realmente é um fato muito triste,
porque a população mundial produz uma quantidade significativa de alimentos que daria tranquilamente para alimentar todas as pessoas do mundo. Infelizmente, esse é um problema nada atual e que deve ser resolvido com urgência. Nós precisamos pensar nessas coisas e por isso é tão importante analisar essas características que definem a pobreza de alguns países, que definem a decadência de outros, para que a gente se atente, possa ajudar de alguma forma e para que a gente se una democraticamente para não deixar que isso ocorra com o nosso país. O problema da fome é tão antigo que há algumas décadas a ONU propôs melhorias no sistema, que cessariam a fome no mundo todo até 1984. Nós sabemos que, infelizmente, essa meta não foi cumprida e está muito longe de ser alcançada. Outro problema que assola grandemente os países subdesenvolvidos é a precariedade do sistema educacional. Como visto nos tópicos anteriores, a fome crônica gera grande lentidão na aprendizagem. Isso contribui bastante para que os países subdesenvolvidos tenham uma educação tão precária. Este é um problema muito grave, muito sério, principalmente porque atualmente nós sabemos que não é a simples alfabetização que vai capacitar alguém para o mercado de trabalho. E isso se agrava nos países subdesenvolvidos, porque a pobreza se mantém numa linha cronológica e parece que nunca acaba, porque as pessoas são pobres, têm no máximo alfabetização e isso vai se perpetuando no passar dos anos. Então é um problema muito sério e muito difícil de ser resolvido, mas tem solução. Resumindo, no mercado de trabalho atual, nós precisamos ter uma mão de obra extremamente qualificada e para que as pessoas corram atrás disso nos países subdesenvolvidos é muito difícil. Espero muito que vocês tenham aproveitado essa videoaula, que tenham aprendido a matéria e que eu tenha explicado de forma clara e objetiva todos estes tópicos para vocês. Até a próxima!